Ô, professor, obrigado mais uma vez pela sua presença. Enquanto teve esse pequeno incidente, aí, a gente fez uma breve apresentação, Marcelo, e só para deixar aí gravado mais uma vez o nosso agradecimento, né, por esse tempo, essa vaga na agenda, né, essa disponibilidade para estar aqui conversando com a gente, tá? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, e queria apenas partilhar com os demais, quem tiver alguma dúvida, né? Alguma questão, alguma problematização, após a exposição do professor Marcelo, fiquem à vontade para fazer as questões pelo próprio chat, que a gente vai estar aqui atentos, né? Para reunir para um bloco no final. Tá, Marcelo? Fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa noite, gente. Lamento aí por esse acidente de percurso, mas a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades para dar o recado, né? Mas uma infraestrutura sucateada, né? Isso certamente não é exclusividade aqui do estado do Rio de Janeiro. De vez em quando a gente tem quedas de energia e que, inclusive, estragam muitos aparelhos eletrodomésticos, etc. Né? Tem 1000 processos aí contra a Light, que é a empresa fornecedora de energia elétrica aqui, no nosso caso. E aí, houve uma queda de energia que durou só alguns segundos, mas foi o suficiente para, né, mandar a conexão de internet para as cucuias, e aí, com isso, criou-se essa situação de sufoco. Bom, sem mais delongas, já que nós já estamos aí 41 minutos atrasados, né? Eu queria, então, agradecer ao Raimundo Jussier, aos demais colegas da UFPI, à turminha simpática do Centro Acadêmico, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E conversando sobre uma temática que eu acho estratégica, crucial, para graduandos e pós-graduandos, para todos nós. Eu espero que vocês concordem comigo. Então, bom, para facilitar o controle do tempo, eu tinha me preparado para mais ou menos 1 hora de exposição, e também para não ficar tão maçante, eu vou usar um PowerPoint, tá? Que eu começo agora, então, a compartilhar com vocês. Espero que já esteja visível aí. Deixa eu partir para a primeira tela de apresentação. Está visível? Tudo direitinho? Som, imagem? Sim? Espero que quem cala consente. Então, vamos lá. Estão me ouvindo direitinho, realmente? Bom, o título, como já tinha sido, inclusive, mencionado por alguns colegas, né, que participaram da mesa inicial de abertura, é este aqui: Ambientes, Territórios e Lugares, os geógrafos e os objetos de conhecimento híbridos. Esse primeiro slide aqui, ele me agrada muito, não só por razões estéticas, mas por causa da mensagem, que diz o seguinte: justiça ambiental é o nosso grito de desafio contra a investida de toxinas opressivas e opressões tóxicas que ameaçam submergir os nossos lares. Essa dobradinha de toxinas opressivas e opressões tóxicas tem tudo a ver com essa discussão, com isso que eu vou apresentar para vocês sobre os objetos de conhecimento híbridos, e eu ainda por cima selecionei uma imagem que tem a ver com justiça ambiental, que é a principal, na verdade, temática com a qual eu tenho trabalhado nos últimos muitos anos. Então vamos lá. Ambientes, territórios e lugares, os geógrafos e os objetos de conhecimento híbridos.
Vamos começar pelo começo. Ambientes, territórios e lugares. O conceito de ambiente, o conceito de território, o conceito de lugar são diferentes, mas são complementares, não são rivais. Eles são ou devem ser vistos como mutuamente complementares. E fazem parte, são 3 dos conceitos mais fundamentais da nossa caixa de ferramentas, da nossa caixa de ferramentas conceituais. O ambiente, se referindo a um aspecto básico da materialidade, que é a natureza primeira sendo transformada em natureza segunda pelas relações de trabalho. A natureza primeira sendo transformada para o bem ou para o mal, aliás, com muita frequência, cada vez mais para o mal, antes que para o bem, em estradas, em casas, em prédios, em campos de cultivo, em pastagem, enfim, infraestruturas, equipamentos. O ambiente não no sentido, portanto, restritivo, bitolado, de meio ambiente, ou seja, o ambiente visto não apenas como os processos geobiofísicos, mas o ambiente visto como o metabolismo ecológico social, dentro do qual se encontra a sociedade presente também, e não apenas como um simples fator antrópico, abstrato, simplista, mas como sociedade complexa, com grupos sociais, classes, frações de classe, fissuras, contradições. O território, que é um conceito que diz respeito à projeção de relações de poder no espaço, ou de uma forma talvez mais simples de colocar, embora um pouquinho menos rigorosa, o espaço visto através do prisma das relações de poder, o espaço definido por e a partir de relações de poder. E o lugar, que para nós na geografia não é uma palavra banal, ele é um termo técnico que reveste um conceito que tem a ver com o seguinte: o espaço vivido e percebido, o espaço dotado de significado, de simbolismo, o espaço que é referência para identidades socioespaciais. Ambiente, território e lugar. Esses não são os únicos conceitos, evidentemente, fundamentais para nós, mas são 3 conceitos cruciais que precisam ser articulados e que eu vou resgatar para justamente poder encaminhar esse nosso papo sobre os objetos de conhecimento híbridos. O ambiente, como essa dimensão fundamental da materialidade, que, no entanto, enquanto espaço socialmente produzido, ou espaço geográfico apropriado pelas relações sociais, sempre precisa ser pensado juntamente com os territórios e também com os lugares, que são, como eu já falei, os espaços vividos, a dimensão, a faceta da cultura do simbolismo, da vivência no cotidiano e das identidades socioespaciais. A geografia, de certa forma, e de maneira, aliás, muito intensa, embora variável de país para país, nas últimas 4 décadas, na verdade, um pouco mais até, quase 5 décadas, ela vem testemunhando um fosso que foi cavado e foi aprofundado entre um fosso que separa, de um lado, um interesse, muitas vezes, exclusivo pelo ambiente lido através das lentes reducionistas do meio ambiente e não como ambiente integral, do qual, como eu já disse antes, a sociedade faz parte enquanto sociedade complexa. Então, portanto, uma preocupação em si mesma, legítima e
imprescindível com os processos geobiofísicos, porém sem conexão ou com uma conexão puramente superficial, na qualidade de, entre aspas, fator antrópico, sem conexão com os processos sociais. E, de outro lado, uma preocupação com territórios e com lugares, uma preocupação com os processos de produção social do espaço que negligenciam, banalizam, isso quando não desprezam exatamente essa dimensão da materialidade, que são os processos geobiofísicos, o metabolismo ecológico social. Então, bom, esse fosso ao qual estou me referindo, qualquer um de nós conhece. Qualquer um que entre no curso de geografia, já desde o primeiro ano, já trava contato com esse fosso e com as consequências funestas, negativas desse fosso. Mas isso tem uma série de repercussões e efeitos sobre os quais, na verdade, nós temos discutido muito pouco. Mais ou menos como que enfiando a cabeça na areia, lembrando aí da imagem do avestruz, a gente não quer reconhecer ou a gente subestima uma realidade cruel na qual, em grande medida, por culpa nossa, nós fomos deixando de ser protagonistas e fomos nos tornando meros coadjuvantes. Isso quando não somos apenas figurantes em debates que são absolutamente básicos na ordem do dia. Seja sobre, por exemplo, a reforma do Código Florestal, que aconteceu já 9 anos atrás, e eu costumo sempre dizer que o melhor texto, fazendo uma dissecação da malfadada reforma do Código Florestal de 2012, não foi escrito por um geógrafo. O melhor texto que eu li foi escrito por um historiador ambiental chamado Arthur Sofiati. Isso fala muito sobre as nossas omissões, as nossas ausências, a perda de terreno. Debates sobre os recursos hídricos e a sua dimensão geopolítica, num sentido amplo, nas mais diferentes escalas. O debate que está acontecendo agora, nesse momento, sobre a desmontagem do processo de licenciamento ambiental, com um projeto de lei terrível, que já foi, inclusive, aprovado na Câmara, está agora tramitando no Senado. Processo de desmontagem esse do licenciamento ambiental, que faz parte, na verdade, de um processo de desmontagem do sistema ambiental brasileiro, que já não era lá grande coisa, que tinha lá os seus vários problemas, mas que está sendo, aos pouquinhos, na verdade, até rapidamente, reduzido a pó nos últimos 2 anos e meio. A discussão sobre o novo marco legal do saneamento básico, que é fundamental para a vida do Brasil, e que você tem muita dificuldade de ver gente aí dos estudos urbanos, da geografia urbana, discutindo isso, tematizando isso em profundidade. A problemática do neoextrativismo, da mineração, dos seus impactos ecológicos, sociais. Isso tudo são exemplos de debates políticos que estão aí na ordem do dia e que reclamam de nós, geógrafos, uma colaboração no sentido de ajudar a trazer subsídios para fundamentar as ideias, os argumentos, os raciocínios que estão em jogo e exigem da nossa parte o quê? A capacidade de construir objetos de conhecimento híbridos. O que são objetos de conhecimento híbridos? Uma primeira aproximação, eu botei aqui o Cyborg, que é um ídolo aí da garotada, aí do universo Marvel. O que é um objeto de conhecimento híbrido? Um híbrido,
Vamos começar, antes de falar do objeto de conhecimento híbrido, deixa eu falar o que é um híbrido na natureza, que não é o caso do ciborgue, né? Ele é um híbrido de natureza primeira com natureza segunda, né? É um híbrido de Homo sapiens, sapiens e tecnologia cibernética. Mas na natureza primeira, na biologia, na zoologia, na botânica, um híbrido, ele é o resultado do cruzamento de duas espécies. A gente aprende, não é, que uma espécie se define, entre outras coisas, pela possibilidade de cruzamento entre os indivíduos que formam aquela espécie. Se eles são de espécies diferentes, a gente não pode ter cruzamento. Isso não é bem verdade, não é? Você pode ter, sim, em alguns casos, cruzamento de espécies diferentes, ou pelo menos de subespécies, e aí a gente tem como resultado, no âmbito da vida animal, no âmbito da vida vegetal, a gente tem como resultado híbridos. Na zoologia, na botânica, os híbridos, eles com frequência são estéreis, ou seja, eles não têm a capacidade de gerar descendência. Agora, se a gente vai para o plano das ideias, se a gente vai para o plano epistêmico, os híbridos, muito pelo contrário, eles são de uma fecundidade extraordinária, eles são de uma fertilidade incrível, porque justamente do entrecruzamento de ideias com origens, às vezes muito diferentes, que surgem sinergias, que surgem possibilidades que nos colocam diante da surpresa, do não pensado, daquilo que nem sequer tinha sido cogitado, ou nos coloca também em outro patamar que nos permite, graças às integrações, nos permite visualizar origens, visualizar desdobramentos, visualizar soluções, visualizar conexões, que de uma outra forma nós não seríamos capazes de alcançar. Para dar exemplos assim bem concretos e profundamente geográficos, eu vou partir para uma segunda aproximação aqui dos objetos de conhecimento híbridos e vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu vou começar com exemplos que têm a ver exatamente com coisas com as quais eu trabalho cotidianamente no âmbito das pesquisas, e principalmente tendo como eixo, aí vertebrador, a injustiça ambiental. Então, por exemplo, processos de exportação de lixo tóxico de um lugar para outro, inclusive de um país para outro, de um continente para outro, envolvendo aquilo que a gente chama de externalização de custos ambientais ou exportação de ecoestresse, né? Envolvendo prejuízos à saúde de uma escala global. Isso pode acontecer dentro de uma cidade, mas pode acontecer numa escala regional, numa escala nacional e numa escala global. Esse é um exemplo de objeto de conhecimento híbrido, de construção de um objeto de conhecimento híbrido. Um outro exemplo envolvendo também injustiça ambiental, os processos que nos estudos urbanos a gente chama de gentrificação e que de uma forma meio cretina, inclusive muitas vezes são chamados de revitalização urbana, na sua conexão com uma instrumentalização do discurso da proteção ambiental e redundando em agressões a direitos humanos, a instrumentalização de argumentos pseudocientíficos envolvendo, por exemplo, proteção de biodiversidade, que são muitas vezes tremendamente exagerados em circunstâncias concretas, com a finalidade de promover remoções, despejos, sobretudo de população pobre, no âmbito de um processo de gentrificação. Um outro exemplo relativo à injustiça ambiental, a dialética entre segregação residencial, de um lado, e, por outro lado,
contaminação ambiental, deslizamentos, inundações, uma das temáticas mais profundamente geográficas e urbanas, para as quais a nossa geografia urbana tem dado pouquíssima atenção. Uma atenção que mal chega a ser periférica e que, no entanto, é interessantíssima, uma análise em profundidade, por meio de estudos de caso, estudos comparativos, críticas de classificações, crítica de taxonomias, análise crítica de políticas públicas, examinando essa dialética entre a segregação residencial, os nossos padrões de segregação residencial, e a contaminação, a poluição, os deslizamentos, desmoronamentos, as inundações. Quando a gente olha para a geografia urbana brasileira, tal como se manifesta nos simpósios de geografia urbana, por exemplo, e eu praticamente só estive ausente por razão de ausência do país em pouquíssimos deles, eu tenho sempre estado presente, a gente fica com a impressão de que as únicas cidades no mundo nas quais não existem inundações, não existe poluição, não existem deslizamentos, não existem tragédias, muitas vezes criminosas, por conta disso, na sua articulação com o padrão de segregação residencial, são as cidades, tal como vistas pelas lentes de uma grande parte da geografia urbana do Brasil. Ou seja, uma falta de conexão com uma agenda, que é uma agenda posta tanto por movimentos sociais, quanto pela discussão de políticas públicas, a crítica do processo de produção social do espaço. Um outro exemplo de objeto de conhecimento híbrido é a gente pensar os impactos ambientais não de um ponto de vista asséptico, puramente geotécnico, usando, por exemplo, a matriz de Leopold, que vê os impactos associados a atividades, mas é silencioso com relação a perceber as assimetrias sociais e espaciais, as contradições profundas, as fraturas que estão por trás, na verdade, daquelas atividades, que, na verdade, têm por trás agentes que têm que ser tratados enquanto classes, frações de classe e outras assimetrias sociais, por exemplo, vinculadas ao racismo. Então, portanto, a maneira usual de tratarmos os impactos ambientais, ela é uma forma tecnicista, e isso é um campo vastíssimo aberto para uma reflexão geográfica que se dispõe a pensar de maneira híbrida e a integrar dimensões para valorizar essa discussão que é estratégica, e, aliás, como eu falei ainda há pouco, a gente está num momento de discussão e rediscussão da desmontagem do processo de licenciamento ambiental, para a gente, inclusive, quem sabe, pensar grande, a gente verificar a necessidade de recontextualizar toda essa discussão nos marcos de um pensamento crítico que faça justiça à complexidade dos processos de produção social do espaço. Um outro debate para nós muito importante do ponto de vista social, político, e que é um exemplo de objeto de conhecimento híbrido, é o debate em torno do risco ambiental, o assim chamado risco ambiental, as suas mensurações, as suas narrativas, com uma dimensão objetiva ou supostamente objetiva e uma dimensão subjetiva, intersubjetiva. Né? Risco ambiental esse que tem sido frequentemente instrumentalizado para justificar, por exemplo, remoções de população pobre. Não é? Mas que nem por isso pode ser tratado como um tema de somenos importância e que possui uma complexidade técnica, científica e política gigantesca. Um outro exemplo, a produção social de, e aqui as aspas, elas se impõem porque a gente, apesar de tudo, continua topando, até no ambiente acadêmico, com essa expressão, desastres naturais, que em geral de naturais ou não tem nada ou tem muito pouco, porque a fonte de perigo ou a fonte de ameaça, ela pode em si ser naturogênica, ela pode não ter uma causa social, como no caso de terremotos ou no caso de erupções vulcânicas,
Mas muitas vezes a causa ou alguns fatores cruciais são sociais, sim, e a gente só vai compreendê-los em profundidade quando não os reduzimos a um mero fator antrópico e vamos fazer justiça à complexidade das relações sociais e à produção do espaço que daí deriva. Mas, além do mais, também porque esses desastres, eles só são desastres porque eles têm uma dimensão de tragédia humano-social, né? As áreas ambientalmente protegidas, quais são os fundamentos não só geoecológicos, mas também ideológicos, os interesses econômicos, os interesses políticos por trás de uma reclassificação de uma unidade ambientalmente protegida, de uma criação de uma unidade ambientalmente protegida? Que desterritorializações, muitas vezes, virão a reboque, virão na esteira de um processo de territorialização, porque é sempre um processo de territorialização, um processo de instauração, de decretação de uma unidade ambientalmente protegida. Que interesses estão em jogo? A legislação ambiental, que é uma coisa que, de um modo geral, a gente não aprende quase nos cursos de geografia, assim como também não vê legislação urbana, assim como também não vê legislação agrária, e a gente costuma achar isso chato, e muitas vezes pode até de fato ser chato, só que é essencial que a gente tenha uma capacidade, não de memorizar a legislação, mas de entender os raciocínios que estão por trás do Estatuto da Cidade, do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e por aí vai, para que a gente possa, conhecendo os seus pressupostos, a gente possa melhor avaliar as suas limitações, a gente possa apreciar as suas potencialidades e a gente possa discutir as suas implicações. Isso são exemplos de objetos de conhecimento híbridos que eu trouxe para vocês sob a forma de temas e que tem por trás de si, de forma muito imediata, problemas e desafios. Ora, eu comentei que nós temos negligenciado e nós temos cavado um fosso há 40, 50 anos que justamente dificulta que a gente possa mergulhar no estudo, na pesquisa, porque exige integração e exige cooperação entre colegas, muitas vezes, que nos permitem tratar de maneira aprofundada esses problemas. E, a partir da geografia, dar uma colaboração para a discussão pública deles. Isso sempre foi assim? Não. Na realidade, a geografia durante pelo menos um século, aquilo que a gente costuma chamar de geografia clássica ou geografia tradicional, a geografia durante mais ou menos um século, e aí a gente pode, muito grosso modo, situar nas últimas décadas do século XIX, por exemplo, a partir da década de 1870, quando de fato começa a avançar um processo de institucionalização da geografia acadêmica, até mais ou menos aí a década de 60 do século XX, um arco temporal, portanto, que cobre aí mais ou menos um século, nós tivemos como tradição principal da geografia exatamente isso que hoje nós chamamos, ou podemos chamar, de construção de objetos de conhecimento híbridos, que não era chamado dessa maneira 50 ou 80 anos atrás, mas que no fundo disso se tratava. E aí, bom, por que que nós abdicamos dos híbridos? Por que que uma tradição como essa, que pelo que eu estou tentando aqui persuadir vocês, ela tem uma potência, essa potência foi renegada. Essa potência passou a ser mais do que subestimada, desprezada. O ocaso de uma tradição. Por que que nós abdicamos dos híbridos? Se eles são tão úteis para nós. E, na realidade, úteis do ponto de vista da construção de um conhecimento socialmente relevante. Quando esse geógrafo americano, William Patterson, ele lá nos anos 60, ele publicou um artigo que fez muito sucesso,
inclusive aqui no Brasil, foi bastante lido também, pelo menos em determinados ambientes. E ele fez tanto sucesso que ele foi até republicado nos anos 90. William Patterson, quando ele publica esse artigo intitulado As 4 Tradições da Geografia, ele identifica 4 tradições, que são essas aqui. A tradição de ciência da Terra, que basicamente a gente poderia entender como a tradição das geociências, no sentido de uma geomorfologia pura ou de uma climatologia pura. A tradição que ele chama de uma tradição espacial, que era aquela tradição que lá nos anos 60 estava se afirmando, de uma geografia quantitativa, de uma geografia neopositivista, que também não tinha como ênfase relevante a construção de objetos de conhecimento híbridos, uma tradição de estudos de área, que era a tradição corográfica, a tradição corológica ou corográfica de um Richard Hartshorne, por exemplo, e de outros tantos. E uma 4ª tradição, que é essa aqui, a Manland, a tradição, na época se chamava Homem-Meio, né? Hoje em dia poderíamos chamar de uma forma um pouco mais moderninha, natureza-sociedade. Essa é a tradição que o Patterson ele identifica 50 e poucos anos atrás, como a mais popular, inclusive entre os professores de geografia, do equivalente lá de ensino fundamental e médio, e, digamos, mais do que isso, para além disso, inclusive, de ensino fundamental e médio, a tradição que melhor definia a alma geográfica, digamos assim. Por que essa tradição ela passou a ser espancada a partir dos anos 70 e 80? Uma razão, no âmbito de uma crítica mais geral do empirismo da geografia tradicional clássica, mas que atingia talvez de maneira mais forte a pretensão da geografia clássica ou tradicional de ser uma ciência de síntese, uma ciência ponte entre as ciências da natureza e as ciências da sociedade. A crítica que foi feita ao empirismo, ela botou o dedo em uma ferida que muitas vezes, essa integração ela foi relativamente superficial ou deixava a desejar, no sentido de que ela muitas vezes se assemelhava mais a um sincretismo do que propriamente a uma síntese, do que propriamente a uma integração densa, teoricamente orientada, teoricamente lastreada, justamente porque havia, e isso infelizmente era uma verdade, com algumas exceções de praxe, a geografia dita clássica ou tradicional, de um modo geral, os geógrafos eles não tinham, nesse âmbito histórico, nesse momento, nesse arco de mais ou menos um século, muito apreço pela teorização. Alguns deles, como por exemplo Jean Bruyne, chegavam a dizer, né, como Jean Bruyne, por exemplo, verbalizou isso, mas isso era um pensamento corrente. A geografia é uma ciência do concreto. Ela não tem essas preocupações de teorização, formulação de leis gerais, né, como tem economia, como tem outras ciências. Não, ela é uma ciência do concreto. Ciência do concreto, portanto, significaria o quê? Uma ciência que não investe na teorização. Teorização não é um luxo. Construção teórica, conceitual, reflexão metodológica, isso não são luxos. É a reflexão sobre o geral, à luz do qual a gente vai poder analisar e refletir sobre o particular. Né? Então, a crítica do empirismo foi um golpe forte nessa tradição. Junto com ela veio uma crítica do funcionalismo, porque essa tradição
ela com muita frequência, ela era funcionalista no sentido de enxergar harmonias ou superposições perfeitas entre conjuntos espaciais, onde, na verdade, com frequência, o que existia eram descompassos, atritos. O funcionalismo levava a que se varressem para baixo do tapete as contradições sociais. E ainda houve uma outra crítica, que, na verdade, não foi muitas vezes formulado enquanto uma crítica, mas sim vivenciada como uma espécie de encantamento, um deslumbramento cada vez maior dos geógrafos, e provavelmente muito mais, inclusive, por parte daqueles chamados geógrafos físicos, do que no caso dos chamados geógrafos humanos, um encantamento, um deslumbramento com as vantagens da verticalização. Como se a verticalização do conhecimento, ou seja, conhecer cada vez mais sobre cada vez menos, ela fosse o único eixo epistêmico importante ou legítimo, negligenciando justamente aquilo que era uma capacidade sem igual dos bons geógrafos clássicos, que era a capacidade de ter uma visão de contexto, colocar em contexto, contextualizar, ter visão de conjunto, ou seja, a horizontalização do conhecimento. A gente, inclusive, vivencia hoje um momento em que a própria geografia física se fragmentou. Ramos, como, por exemplo, a geomorfologia, decretaram já há algumas décadas, pelo menos, ainda que isso não seja consensual, mas é muito forte, uma decretação de uma emancipação epistemológica, não é? Principalmente no caso da geomorfologia. No caso da climatologia, isso não é tão evidente, mas também ocorre. Então, quer dizer, há toda uma fragmentação, um estilhaçamento que já tinham sido percebidos no final dos anos 30, nos anos 40, nos anos 50 por Karl Troll, quando propôs como antídoto contra essa fragmentação excessiva da chamada geografia física, a chamada geoecologia, ou ecologia da paisagem. Ele propôs os dois termos. E um projeto de reintegração ou recosturamento que é atualizado a partir dos anos 70, 80, 90, a meu ver, num patamar, inclusive, mais elevado de sofisticação, pelo grande geomorfólogo Jean Tricart, quando propõe a ecogeografia. Mas aí remando claramente contra a corrente do tempo, porque a tendência tem sido, no âmbito da própria geografia física, a fragmentação. Fragmentação que, dessa maneira, não se conhece, ou não se conhece ainda, no âmbito da geografia dita humana, na medida em que geografia urbana, ou geografia agrária, ou rural, etc., geografia econômica, não decretaram sua emancipação enquanto disciplinas independentes. O que não significa que não haja também processos de esgarçamento, porque é muito mais comum um geógrafo econômico ler e discutir e conversar com economistas do que com outros geógrafos. É muito mais comum um geógrafo político ler, discutir e conversar com politólogos do que com outros geógrafos. Ou seja, também aí há processos de esgarçamento. Então vocês estão vendo que o problema é sério, porque nem sequer se refere apenas ao fosso entre conhecimento sobre a natureza e conhecimento sobre a sociedade. Mas se a gente muda a escala, a gente o percebe numa escala de maior detalhe, o que também é muito preocupante. Acontece, no entanto, que apesar daquelas críticas que eu acabei de mencionar, o que se fez, no meu entendimento, e no entendimento de um número significativo e crescente de geógrafos, foi, me perdoem aí o chavão, jogar fora o bebê com a água do banho. Ou, de certa forma, nós fomos, ou muitos de nós fomos, mais realistas que o rei. Por quê? Porque o grosso daquelas objeções, daquelas críticas, contra o empirismo, contra o funcionalismo, principalmente essas duas, elas partiram, sobretudo,
da movimentação crítica, que foi uma renovação crítica da geografia, ali na virada dos anos 60 para os anos 70, que no fundo foi uma virada marxista, já que o pensamento libertário ele mal apareceu aí como uma nota de rodapé, uma virada crítica e uma renovação crítica que em si mesma foi importante, oportuna e já chegou atrasada, inclusive. Na realidade, ela propiciou a geografia na esteira de uma crítica do empirismo, da geografia tradicional, e na esteira da crítica do funcionalismo, a possibilidade não só de se abrirem os geógrafos realmente para compreensão da importância da teoria, da construção conceitual, para o investimento metodológico, para uma reflexão epistemológica, para uma reflexão filosófica mais ampla, inclusive, matéria não só de filosofia do conhecimento, filosofia da ciência, epistemologia, mas também da filosofia política, e uma abertura para a interdisciplinaridade levada a sério. Isso tudo foram ganhos fundamentais desse momento aí, virada dos anos 60 para os anos 70, anos 80. Só que, o que é que eu estou querendo dizer quando eu digo que, ao mesmo tempo, se jogou fora o bebê com a água do banho? Ou, como eu digo aqui, muitos de nós fomos mais realistas que o rei e cometemos um equívoco, um reducionismo que nos custou caro, que nos está custando caro. Se interpretou da seguinte forma: a natureza, enquanto tal, desvinculada da sociedade, para a sociedade, é uma abstração sem relevância. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos como realidade, incluindo aí os processos geobiofísicos, incluindo aí a chamada natureza primeira, para usar uma expressão da filosofia da natureza alemã do começo do século XIX, tudo é vivenciado, é percebido por nós num contexto cultural, histórico e geográfico. Todo conhecimento, inclusive o da física, inclusive o da química, inclusive o da biologia, todo conhecimento das ciências da natureza, quer os cientistas naturais compreendam isso, enxerguem isso ou não, ele é situado cultural, histórica e geograficamente. Ele é mediado pelos valores, pelo imaginário de uma época. Ele é mediado pela cultura, pelo sistema cultural. Ele é mediado pela situação sócio-histórico-espacial em que a gente se encontra. Perfeito. Essa historicização da compreensão da natureza, e ainda mais de um ponto de vista crítico, foi um ganho incrível para nós, que nos permitiu perceber uma série de coisas, inclusive contradições, inclusive conflitos, a dimensão da conflitualidade vista de uma forma radical no processo de produção social da natureza e transformação do espaço geográfico, como a gente não tinha antes, ou quase nunca tinha antes. Só que, como esse autor, o Alfred Schmidt, nesse livro, O Conceito de Natureza na Obra de Marx, nos mostra, e é curioso que o Alfred Schmidt, ele é um autor que foi relativamente citado aqui no Brasil, ele não é desconhecido dos geógrafos, a gente não tem uma versão em português, mas a gente tem há muitos anos uma tradução, inclusive muito boa para o espanhol, da siglo XXI. O Alfred Schmidt, ele mostra com uma clareza meridiana, principalmente nesse capítulo aqui, aí eu pego já, eu escaneei a minha versão em espanhol, ele mostra com uma clareza meridiana, de maneira muito nítida, nesse capítulo aqui, cujo título é um título, digamos que vale por um programa. Vejam o título:
a mediação histórica da natureza e a mediação natural da sociedade. Nós esquecemos, nós fizemos a opção por negligenciar, subestimar ou até jogar na cesta de lixo essa segunda dimensão que estava presente na obra tanto do jovem Marx quanto do Marx, do Capital. Nós, digamos, fomos ler, em geral, o pensamento marxista com a intermediação de determinados autores, determinados filósofos, que receberam o apelido de marxismo ocidental, que, na realidade, negligenciaram exatamente esse segundo componente que está aqui presente no título, a mediação natural da sociedade. Com isso, esvaziando a sociedade de um acesso a uma dimensão fundamental da própria materialidade, que são os processos geobiofísicos. É curioso a gente notar que o próprio Marx, e mais ainda o Engels, por exemplo, seu grande parceiro, amigo e colaborador, tinham um interesse profundo e genuíno pelas ciências da natureza. Liam intensamente e extensamente. Marx chegou, inclusive, a escrever para o Charles Darwin, o grande formulador da teoria da evolução das espécies. E, no entanto, na geografia, nós, em função dos intermediários que nós, de um modo geral, escolhemos para absorver o pensamento marxista, nós simplesmente simplificamos a história toda dessa maneira que eu estou colocando para vocês. Nós fomos, portanto, mais realistas que o rei. E isso nos custou caro. Mas mais do que isso, nós também tivemos um desprezo pela nossa própria história, inclusive um desprezo pela possibilidade de tirar, de extrair determinadas lições de uma parte importante da nossa história que era efetivamente um pensamento crítico. E é por isso que eu coloco aqui como subtítulo dessa sessão aqui, desse momento, o preço de uma triste negligência, que foi a negligência para com as obras de dois grandes geógrafos, que eram anarquistas, e que, enquanto tal, não foram devidamente recuperados no âmbito dessa renovação crítica dos anos 70, 80, porque, de um modo geral, não havia tanto interesse assim em colocar a azeitona na empada de dois libertários. Eles foram lembrados, sim, com muita frequência, mas as suas obras só começaram a ser, de fato, discutidas, principalmente a partir dos anos 90, nos últimos 20, 30 anos, com algumas exceções. Modéstia à parte, me incluo entre elas, já na minha dissertação de mestrado em 1988. Tivemos também uma experiência muito interessante na GB de São Paulo, por exemplo, em 1986, com a tradução de textos do Kropotkin, do Piotr Kropotkin, que é esse aqui. Tivemos também uma iniciativa bacanérrima do Manuel Correia de Andrade, com a organização, a convite da editora Ática de São Paulo, em 1985, a publicação de uma coletânea organizada pelo Manuel Correia de textos do Élisée Reclus, que é esse aqui de baixo. Mas são exceções que confirmam a regra. Também fora do Brasil, exceções no máximo. E aí, nós pagamos um preço por essa negligência. Porque tanto Kropotkin, e aqui eu coloco a capa de um dos livros mais extraordinários do Kropotkin, exatamente de um ponto de vista geográfico, que se chama Campos, Fábricas e Oficinas, que é um trabalho pioneiro de uma geografia agrária crítica, ou de uma geografia rural crítica. Tanto o Kropotkin quanto o Reclus, e aqui eu coloco uma imagem da obra-prima do Reclus, O Homem e a Terra, em 6 volumes, que a gente não tem, lamentavelmente, em português, mas tem já há mais de 110 anos uma tradução excelente para o espanhol, e a gente tem ela, inclusive, acessível pela internet. Tanto o Kropotkin quanto o Reclus foram geógrafos até debaixo d'água, e eles não
compraram esse peixe, eles não engoliram ou não embarcaram em momento algum nesse barco de uma dissociação entre a mediação histórica da natureza e a mediação natural da sociedade, desprezando esse segundo componente. Não. Eles, de fato, promoviam, de um ponto de vista crítico, ainda que com, obviamente, limitações teóricas, conceituais, metodológicas. Estamos falando de autores, Kropotkin, que morreu 100 anos atrás, em 1921, Reclus, que morreu há mais tempo ainda, Reclus, que morreu em 1905. Estamos falando, portanto, de autores que pertencem a um outro horizonte histórico, mas que, no entanto, vejam só, uma fonte de inspiração importantíssima, justamente para uma geografia crítica que se renovava, e essa fonte de inspiração foi negligenciada. Um dos preços que pagamos por essa negligência é exatamente esse. Não nos abrimos para possíveis fontes de inspiração no que se refere à construção de objetos de conhecimento híbridos, né? Nós criticamos, em geral, de uma forma correta em si mesma, porém de uma forma, em parte, falaciosa, na medida em que jogava fora o bebê com a água do banho, a geografia clássica ou tradicional, sem a capacidade de extrair essa lição que, por exemplo, geógrafos como Kropotkin e Reclus traziam para a gente, que é a potência justamente desse entrecruzamento, desse diálogo de saberes intradisciplinar, essa transversalidade epistêmica intradisciplinar, que nós, a partir dos anos 70, digamos, menosprezamos. E menosprezamos, inclusive, porque nós passamos a acreditar piamente numa coisa, que bipolarização epistemológica, ou seja, que a gente reconhecer que podem existir dois polos de produção de conhecimento que são igualmente legítimos e que não se reduzem um ao outro, que isso é dicotomia necessariamente, que isso é sempre dualismo. E nós menosprezamos a possibilidade da compreensão de uma verdadeira dialética. Para nós, o simples fato de falarmos em conhecimento sobre a natureza e conhecimento sobre a sociedade, em geografia física, geografia humana, isso seria uma expressão de dualismo. Quando, na realidade, existe uma outra possibilidade. Porque o dualismo é quando nós temos duas forças, duas entidades, dois tipos de conhecimento, dois princípios, que não se comunicam, ou no máximo se tocam, ou que às vezes, inclusive, caminham em direções opostas. Mas existe uma outra possibilidade, que eu represento aqui por meio daquele esqueminha, não é? Que, na verdade, foi popularizado, esses termos foram popularizados não pelo próprio Hegel, mas pelo Fichte, né? Tese, antítese, síntese, e que é uma forma esquemática, mas uma forma conveniente de chamar a atenção para o fato de que conhecimentos diferentes, conhecimentos que, inclusive, podem manter uma relação de tensão entre si, eles podem dar origem a um conhecimento outro, num outro patamar, que justamente derive disso que eu chamei, momentos atrás, de uma sinergia, ou seja, uma nova complexidade, que ela não é nem a tese, nem a antítese, é, na realidade, um outro conhecimento que justamente ele representa essa integração, esse entrecruzamento, uma tensão que muitas vezes vai ser uma tensão significativa, mas que não precisa ser destrutiva, ela pode ser construtiva. E nós desprezamos essa possibilidade.
nós passamos a achar que nós estaríamos condenados, se nós quiséssemos pensar em termos de integração, que nós estaríamos condenados a voltar ao passado, a sermos de novo empiristas, a sermos funcionalistas, a investirmos, a apostarmos numa dicotomia, num dualismo. Nós simplesmente fomos doutrinados nos últimos 40, 50 anos a desacreditarmos da possibilidade de uma dialética, de um pensamento complexo, de um encontro de saberes, de conhecimentos, com origens muito diferentes, com vocações diferentes, com índoles diferentes, mas que nem por isso são propriamente incompatíveis, podendo ser complementares e podendo ser integrados e dar origem a conhecimentos mais complexos. Eu tratei desse assunto em muitos lugares, um deles é esse capítulo aqui de um livro que foi a conferência de abertura do Enampeg, lá de Presidente Prudente, em 2015, e que foi publicado como primeiro capítulo de uma coletânea dos anais do Enampeg, chamada, essa coletânea, se não me engano, A Diversidade da Geografia Brasileira, e que é esse texto aqui, Consciência ou Bipolarização Epistemológica, sobre o persistente fosso entre as ciências da natureza e as da sociedade e o papel dos geógrafos. Ali eu uso esses esqueminhas aqui para trazer a seguinte discussão. Ora, se nós desconfiarmos em excesso de que acreditar em saberes com índoles, com origens muito diferentes, será sempre um dualismo, qual é a saída? É a gente tratar os processos geobiofísicos, a natureza primeira, para usar a terminologia da filosofia clássica alemã, que depois vai ser utilizada tanto no marxismo, quanto, por exemplo, por Élisée Reclus, imaginando que os processos geobiofísicos e as relações sociais formam um todo, do ponto de vista epistemológico, indistinto. Trocando em miúdos, que a gente pode estudar a sociedade, por exemplo, da mesma maneira, usando as mesmas ferramentas metodológicas que a gente utilizaria para estudar um formigueiro, uma colmeia de abelhas, um cupinzeiro. As mesmas ferramentas metodológicas, as mesmas técnicas de pesquisa que a gente utilizaria para a compreensão dos processos de formação do relevo, a dinâmica geofísica da atmosfera, isso seria, na realidade, exatamente embarcar na canoa do positivismo mais extremado, que sempre advogou um método científico único, fechando os olhos para as particularidades, para as especificidades do conhecimento sobre a sociedade em comparação com o conhecimento sobre a natureza. Essa homogeneização, essa uniformização, na realidade, ela não rompe de maneira saudável com nenhum dualismo. Na verdade, é uma pasteurização que, via de regra, só serviu para mandar para as ciências da sociedade o recado de que elas são imaturas e precisam imitar as ciências da natureza se quiserem crescer. Claro que as ciências da sociedade, em geral, e cada vez menos, aceitaram esse tipo de recado, e com isso se perpetua uma dificuldade de diálogo. Só que tanto filósofos quanto teóricos sociais, como eu mencionei ainda há pouco, com muita frequência, às vezes até como reação ao positivismo, investiram exatamente na movimentação oposta. Sociedade e natureza são realidades que, do ponto de vista
epistemológico e até do ponto de vista da natureza do ser, né? Ou seja, como se diz na filosofia, do ponto de vista ontológico, né? Não tem nada a ver uma com a outra. Então, uma coisa é o estudo da natureza, outra coisa é o estudo da sociedade, cada um no seu quadrado, como se diz aí, na gíria, vocês lá, nós aqui, vocês lá. E claro, podemos eventualmente tomar cafezinho juntos, mas não haveria nenhuma integração relevante que fosse desejável ou até mesmo possível, já que esses conhecimentos seriam de maneira incontornável, radicalmente diferente. Uma outra forma de a gente encarar essa questão, no entanto, é aquela que está, na verdade, presente há muito tempo e que eu tenho tentado, nos últimos muitos anos, tentar chamar a atenção dos geógrafos para a importância, para a potência que tem a gente ver a sociedade, as relações sociais, como constituindo uma dimensão da realidade com suas peculiaridades, irredutível do ponto de vista, inclusive da produção do conhecimento, irredutível às ciências da natureza, irredutível aos métodos, às teorizações, aos conceitos inspirados nos processos geobiofísicos, e que, no entanto, a sociedade, ela mantém múltiplas e complexas conexões com a natureza primeira, na medida, inclusive, que nós, por exemplo, somos também animais, somos primatas supostamente evoluídos, às vezes, no fundo, achamos que nem tanto, mas somos animais. Até o próprio ciborgue que eu projetei ainda há pouco, ele é um híbrido de humano com robô, com androide, mas também continua tendo sua dimensão animal. Nós, ao longo dos milênios, nos fizemos e nos produzimos, tanto os nossos espaços quanto nós mesmos, num contínuo processo de interação com formas, ciclos, dinâmicas, processos geobiofísicos na escala macro e cada vez mais na escala micro, porque a decodificação do genoma são as próteses, são processos cada vez mais sofisticados de exploração do núcleo atômico e por aí vai. Então, na realidade, nós vivemos, como já disse o Bruno Latour, no começo dos 90, né, no Jamais Fomos Modernos, o livro que o tornou famoso, na verdade, né, nós cada vez mais convivemos com híbridos. Né? Nós cada vez mais convivemos com híbridos de uma sofisticação crescente. E o interessante, aí eu trago para nós aqui, geógrafos, é que nós insistimos em ignorar isso e insistimos em tirar as consequências práticas disso. Né? Ou seja, de que a geografia, essa é a tradição a qual eu me referi momentos atrás, que marcou como nenhuma outra geografia clássica. A geografia está tradicionalmente sentada sobre dois bancos ou sobre duas cadeiras. Ela é epistemologicamente bipolarizada. E isso não é uma maldição, ou não precisaria ser visto como maldição. Passou a ser visto como um fardo, do qual a gente quer se livrar. Mas a proposta que eu trago para vocês é que isso possa ser visto como um trunfo e não como um fardo, dependendo da maneira como a gente souber lidar com isso, né? Dependendo da nossa capacidade de enxergar algo que nós tradicionalmente queremos tratar de forma separada, quer dizer, tradicionalmente, perdão, nos últimos 40, 50 anos, como constituindo, na verdade, os dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma medalha. Os dois lados de uma mesma medalha. E aí a pergunta que não quer calar, mas que eu, obviamente, não vou tentar responder, estou, inclusive, já passando do meu tempo aqui. Eu vou simplesmente colocar a questão e convidar vocês a leituras. Inclusive, aquele texto meu e outros trabalhos, não é? Eu posso, quem quiser me escrever, mlopesdesouza@terra.com.br,
posso mandar todos os PDFs que eu tiver aí à minha disposição. Como eu costumo sempre dizer, uma fala é um convite à leitura. Uma fala nunca vai ter o rigor de um texto escrito. Pelo menos no meu caso, nunca tem. Então, uma fala é um convite à leitura, é uma provocação. E então, nesse sentido, que com relação, por exemplo, a isto aqui, que é a famosa pergunta que não quer calar, como integrar os olhares, a gente, evidentemente, só pode se deixar persuadir a partir de uma argumentação muito mais detalhada, inclusive com muitos exemplos concretos de que isso é possível. Aquilo que nós fomos levados a crer nos últimos 40, 50 anos, de que isso não é desejável e que isso, inclusive, talvez não seja nem possível. É possível. E, acima de tudo, é desejável. E aí, uma questão fundamental. Existem hibridismos que eu tenho chamado de hibridismos fracos e hibridismos fortes. Aí não tem um juízo de valor, não. É simplesmente uma questão descritiva. O que é um hibridismo fraco? É quando o olhar ecogeográfico, e aqui eu estou aproveitando o termo do Jean Tricart, ecogeografia, o adjetivo ecogeográfico vem daí. Um hibridismo fraco é quando a gente tem um olhar ecogeográfico que dialoga com um olhar sociogeográfico, mas onde a construção do objeto de conhecimento híbrido ela se vale da busca de dados ou da busca de informações sobre o que colegas, né, que têm uma vivência profissional completamente diferente da nossa, eles podem aportar ou têm aportado nos seus trabalhos, nos seus artigos, nos seus livros, mas onde a gente não chega a discutir e a comparar conceitos, teorias, e a gente não chega a mesclar métodos e técnicas de pesquisa, que é uma coisa bem mais difícil e que muitas vezes vai exigir uma cooperação entre colegas. Eu, por exemplo, tenho... e aí a gente entra na seara, a gente entra no terreno justamente do hibridismo forte, que é quando a gente tem, de fato, esse diálogo e essa integração de métodos, técnicas de pesquisa, teorias e conceitos. Eu, na minha prática de pesquisa, tenho tido exemplos de hibridismo fraco e hibridismo forte. Um trabalho, por exemplo, entre vários que a gente realiza, que tem realizado, sobre a zona de sacrifício ambiental de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, zona de sacrifício na esteira da instalação, principalmente da siderúrgica TKCSA ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, que desde 2017 se chama Ternium Brasil, mudou de dono, mudou de nome. Os processos de contaminação ambiental do ar, da água, as inundações que tiveram a ver também com a empresa e com as alterações impostas, provocadas pela empresa, nos canais de irrigação e canais de drenagem que existiam anteriormente lá. Nós temos, muitas vezes, buscado informação em relatórios da Fundação Oswaldo Cruz, em colegas das ciências da natureza, que trazem informações fundamentais para nós. Também temos tido, nos últimos 2 anos, uma experiência de interlocução com uma colega, que é geomorfóloga e hidrogeógrafa, né? Eu que venho dos estudos urbanos, dialogando, cooperando com uma colega que é fundamentalmente geomorfóloga e hidrogeógrafa, que é a Adriana Filgueira Leite, da Universidade Federal Fluminense, campus dos Goitacazes, que fez pós-doc com a gente lá no GAEP, e que se mostrou uma parceira importante justamente permitindo dar passos na direção de um hibridismo forte. Ou seja, a cooperação, a colaboração entre colegas. Uma coisa que quase sumiu do cotidiano dos departamentos de geografia. Do mundo inteiro. Mas no Brasil a gente vivencia isso de forma particularmente forte, né?
A ecologia política é um campo interdisciplinar que tem dado muitas lições para os geógrafos, e no exterior, inclusive, os geógrafos, com frequência, né, que praticam a geografia ambiental tal como a gente a entende contemporaneamente, são também geógrafos que atuam na ecologia política. E a ecologia política tem, assim como a geografia ambiental, que tem não como sinônimo de geografia física, mas como sinônimo de busca de construção de objetos de conhecimento híbridos. Essa geografia ambiental, ela, com frequência, é também ecologia política, né? Muitos geógrafos têm dado contribuições cruciais para a geografia política nos últimos 40 anos. Na realidade, para muitos geógrafos que lá nos anos 70, ao mesmo tempo abraçaram a renovação crítica da geografia, mas se recusaram a banir os processos geoecológicos do seu campo de visão, os processos geobiofísicos do seu campo de visão, a ecologia política, como campo interdisciplinar, acabou sendo um refúgio. Hoje em dia, eu vou até voltar aqui, a gente já tem toda uma produção acadêmica da geografia, principalmente nos últimos 15 anos, que vem tentando recuperar o tempo perdido, mas é mais recente isso, digamos assim, do que a produção propriamente, diretamente vinculada à ecologia política, que é um campo interdisciplinar do qual a geografia faz parte, né? Ou deveria fazer parte. Eu, com o meu livro Ambientes e Territórios, 2 anos atrás, dei mais uma contribuição a esse esforço dos geógrafos, não só de construção de uma geografia ambiental, mas também da discussão da ecologia política, e que, no entanto, aqui no Brasil também, esse é um trabalho que se inscreve em uma linhagem. Ele não é um raio caído num céu azul, é uma linhagem que a gente pode, por exemplo, mencionar esse livro extraordinário e tão pouco citado do Orlando Valverde, de 1989, chamado Grande Carajás, Planejamento da Destruição. Várias obras, vários livros do Carlos Walter Porto Gonçalves, publicados nos anos 80 para cá, trabalhos que a gente pode entender como, ao mesmo tempo, de uma geografia ambiental nesses termos, uma geografia ambiental crítica e trabalhos de ecologia política, né? E aí, com isso, eu chego ao último slide aqui da minha fala. Eu sei que eu passei um pouco do tempo. Eu peço desculpas. E esse último slide, ele é para chamar a atenção, fazer mais uma provocação, porque apesar de eu ter trazido a discussão até agora em termos que são epistemológicos, fazem referência à história da geografia, discutimos conceitos, discutimos abordagens teóricas, discutimos desafio metodológico, inclusive. Há uma questão que é da sociologia da ciência, é da psicologia da ciência, ela está por trás desses problemas todos. E é por isso que o título desse slide aqui é um pouco uma homenagem ao título de um livro do Nietzsche, Humano Demasiado Humano, porque se trata de questões que a gente tem que entender também como na seara da psicologia da ciência ou da sociologia da ciência. Um problema crucial é exatamente o desafio de sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente pode até aceitar ou pode até admitir que haja bons argumentos por trás dessas colocações que foram feitas. Mas a gente, no minuto seguinte, a gente pensa, caramba, vai dar um trabalho. Ou a gente pensa, bom, mas diante desse tecido acadêmico já tão esgarçado, o que se pode ainda fazer? Nós que muitas vezes convivemos com colegas com trajetórias profissionais tão diferentes da gente, convivemos a contragosto do mesmo departamento. Cada vez menos, inclusive, frequentamos os mesmos congressos, os mesmos simpósios, porque fomos criando simpósios próprios para não ter que conviver com aquela gente esquisita ali do outro lado do corredor, que fala coisas que a gente não entende, ou que escreve coisas das quais a gente não quer saber.
Então, um desafio que vai além, ou que, de certa forma, podemos dizer que está aquém de uma esfera puramente racional de argumentação, que envolve emoções, afetos, que envolve preconceitos, que envolve a disposição em sair de uma zona de conforto e enxergar de fato e dar passos concretos de fato na direção de valorizar o diálogo com os colegas, nem que seja pelo menos só começando a ler um livro que saiu no ano passado, ou o que aqueles colegas estão publicando sob a forma de artigos, quem sabe aparecer em um simpósio ou em um congresso deles, mas, sobretudo, a coragem, a humildade de chamar para um diálogo, querer aprender, ensinar e aprender, né, freirianamente, né, aprender e ensinar ao mesmo tempo. Mas tudo isso exige essa coragem, essa disposição de sair da zona de conforto. Um exemplo, se vocês quiserem, eu tinha falado que era o último slide, mas ainda não era o penúltimo. Se vocês forem na internet e entrarem nessa revista, Ambiente, olhem só o subtítulo dela, Revista de Geografia, Ecologia e Política, vocês vão ver, já estamos indo aí para o 6º número, vocês vão ver uma quantidade enorme de trabalhos assinados por geógrafos brasileiros, geógrafos de outros países, que são exatamente exemplos os mais variados de construções de objetos de conhecimento híbridos. Se vocês quiserem exemplos concretos de como se faz, qual é a relevância de se fazer isso, vocês encontram, por exemplo, aí.